Cada família tem a sua forma particular de vivenciar as relações pessoais e profissionais. E cada família traz em si um conjunto de elementos emocionais, comportamentais, e esse conjunto de elementos forma esse sistema de relacionamento. Eu e você fazemos parte desta família. Então, quando você olha para a sua família, o que você percebe nas dinâmicas de relacionamento? Como é a interação entre eles? Como que é a forma que eles reagem diante das situações do cotidiano, aos conflitos, às relações pessoais, às relações profissionais? Cada família tem a sua forma distinta e essa forma também veio das famílias anteriores, ou seja, do avô, da avó, do bisavô, da bisavó, e assim toda uma história transgeracional. E tudo isso, todas essas vivências, esses dramas, fatos, acontecimentos, não só, claro, de sofrimento, mas também de dinâmicas de alegrias, conquistas, realizações, fazem parte desta família que faz parte também de nós. Da mesma forma, nós temos um conjunto de elementos emocional, de pensamento, sentimento, comportamento, regras, valores, normas e condutas. Nós também temos a nossa forma pessoal e particular de se relacionar e se posicionar diante da vida, diante das nossas relações pessoais, da nossa relação também profissional. O método da constelação familiar nos proporciona a compreensão de que muitas vezes os nossos comportamentos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de se posicionar diante das relações, diante das pessoas, os conflitos que estão ocorrendo na nossa vida e que estão nos tirando a paz, a tranquilidade, está de uma certa forma vinculado a essas histórias e a essas pessoas. Por isso que o olhar sistêmico, a constelação original Hellinger, ela traz essa percepção de que nós não estamos sozinhos. Nós fazemos parte de um sistema maior, que é a nossa família. E de alguma forma, esta vivência, este clã, este sistema, nos impulsiona na forma de decidir, nos impulsiona na forma de fazer as nossas escolhas perante a vida, de seguir a nossa própria história. Então, quando nós compreendemos que os sintomas que nós estamos vivenciando, sintoma é tudo aquilo que hoje está gerando conflito, dificuldade, tirando a tua paz, gerando ansiedade, estresse. Então, tenha esse sintoma como tudo que não está bem na minha vida é um sintoma de algo. Por isso que o olhar sistêmico, esse olhar da constelação, ele é um grande raio-x, vamos trazer de uma forma bem simples, é um grande raio-x do meu problema. Quando você vai ao médico com uma dor e ele pede ali alguns exames, ele pede ali um raio-x para você, é para que ele possa descobrir quais as possíveis causas da sua dor, desse problema que você está tendo. Quando você vai para uma constelação familiar, você está dizendo, eu quero ampliar esta percepção, porque eu tenho uma dor, eu tenho um conflito, e quero, a partir desta compreensão, a partir desse raio-x sistêmico, compreender quais as causas que, porventura, ocorreram, quais as situações que estão em desordem na minha família, quais as situações que estão lá de vinculação emocional, dramas e tramas, que eu estou contando a partir do meu problema, da minha dificuldade. Um exemplo simples, muitas vezes um pai ou uma mãe tem uma dificuldade com um filho, ou entre eles mesmo um problema, uma dificuldade, que muitas vezes eles não compreendem porque a gente se ama, mas parece que tem uma coisa entre nós. Parece que tem algo ali que nós não sabemos o que é, que gera esse conflito. E quando nós ampliamos essa visão a partir do raio-x da constelação, nós podemos perceber que este conflito está denunciando talvez uma lealdade invisível, talvez um emaranhamento sistêmico. O que é um emaranhamento? É aqueles embrulhos que a gente veio de uma família. Nós trouxemos muita coisa sem perceber. Muita coisa nós tomamos. Veja, você tomou no seu físico, na sua genética, traços do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Mas nós também herdamos e trazemos traços comportamentais, de histórias,
dramas e tramas que muitas vezes nós fazemos memória. O que é fazer memória? É atualizar os fatos não resolvidos do passado. Então é como se eu revivesse novamente aqui. Então eu estou revivendo um fracasso, estou revivendo... Na minha família tem muitas dinâmicas de traição na família, de repente eu vou para um relacionamento e eu vivo a mesma dinâmica. Ou por medo de viver a mesma dinâmica de traição, eu não consigo acreditar nas pessoas, eu não consigo ir para um relacionamento porque eu estou tão enraizado nessas histórias que ocorreram no passado que eu não consigo viver a minha própria vida. Aí entra o método, o processo da constelação que amplia essa percepção, baseado-se no quê? Baseado-se no conceito profundo da constelação, que é a nossa ligação com a nossa história transgeracional, com a nossa história que veio antes de nós. E não importa se eu conheço, se eu não conheço a minha história, se eu tenho consciência ou não. Essas dinâmicas ocorreram lá na história e elas fazem parte, elas são presentes, elas são atuantes. E a partir do momento que eu vou para um trabalho de constelação e eu constelo, e aí o que significa constelar, né? O que é constelar? É quando eu tomo consciência do meu problema, estou num sofrimento, estou num conflito, numa dificuldade de relacionamento com algo, com alguém. Vou para a constelação para ampliar essa percepção e entender por que eu estou vivendo essa dificuldade. Por que na minha vida não está fluindo isso ou aquilo. Então, constelar é se permitir estar debaixo desse raio-x e compreender que o meu sintoma, o meu problema tem uma causa maior porque está vinculado à minha história familiar. E isso, claro que não é algo determinante no sentido de tudo que acontece lá, então, é causadora dos meus sofrimentos aqui. Não, muitos dos nossos sofrimentos também são por causa das nossas escolhas, por causa dos nossos comportamentos, por causa dos nossos padrões mentais. Mas até o nosso comportamento, o nosso padrão mental, a forma como nós escolhemos também está inserido dentro desse sistema familiar. Então a constelação nos proporciona essa contextualização, esse raio-x, e aí eu descubro, a partir da constelação, que a minha dificuldade de ir para um relacionamento é porque eu vim de uma história onde os relacionamentos não foram tão bons, onde as mulheres ou os homens passaram por situações de traição, de mentira, de sofrimento, e isso ficou como uma herança emocional na família. Então eu chego aqui, não tenho consciência de nada, eu só não consigo ir para um relacionamento e eu consigo perceber que eu tenho sentimento, poxa, eu não confio, eu tenho a sensação que ele vai fazer isso, eu tenho uma sensação de abandono, eu tenho uma sensação que algo ruim vai acontecer. E quando a gente olha a partir da constelação, podemos compreender a causa desse sentimento, a causa dessa repetição, a causa dessa história que hoje está tirando o seu sono e gerando em você grandes conflitos emocionais, sentimentais e também, claro, comportamentais. Nós somos seres humanos compostos por sistema emocional, sistema comportamental. E todo esse sistema emocional de crenças, valores, pensamentos, sentimentos e esse sistema de comportamento que está ligado com hábito, habilidades, incompetências, faz parte de um sistema maior que a nossa família. Então, constelar é olhar amplamente para o meu sintoma e tratá-lo. E a partir disso construir uma nova história. A constelação se baseia num profundo olhar e num profundo ponto. Estamos todos ligados a uma história familiar. A nossa família traz em nós muitas heranças emocionais. E essa herança emocional, ela não é uma coisa que eu aceito ou não aceito. Ela vem e nós tomamos tudo isso. Então, a partir de uma constelação, eu posso deixar essas heranças emocionais que não são mais pertinentes e não são mais importantes para mim. E a partir daqui eu posso seguir com outras dinâmicas. Eu posso deixar para o passado o que realmente é do passado.